Capítulo 33 – Limites espaciais e limites evolutivos do universo. Agora que tendes o conceito da conformação de vosso universo e de seu processo evolutivo, ultrapassemos seus limites, fazendo isso no sentido espacial, mas sem sair do plano físico, e também no sentido evolutivo, para alcançar aquelas fases já mencionadas que precedem e superam esse plano. Aqui a astronomia atinge a metafísica. Pensai o seguinte: este universo, imenso e tão maravilhosamente complexo, é o mais simples daqueles universos nos quais ele se transforma por evolução, porquanto pode ser perfeitamente concebível para vós. Ultrapassá-lo é fácil no sentido espacial, mas torna-se difícil no sentido evolutivo, porque aprofundar esse estudo significa para vós invadir o campo do inconcebível. No sentido espacial, vosso universo estelar, considerado isoladamente, é um sistema finito. É imenso, mas pode ser medido, e tudo que se pode medir é finito. Vossa mente o domina por completo, porque sendo ela de um plano superior, pode ultrapassar qualquer limite espacial. Se podeis, num corpo tão frágil e pequeno, voar assim conceitualmente, a ponto de poderdes compreender o universo físico, que jamais poderíeis percorrer todo materialmente, isso é devido ao fato de existirdes numa fase evolutiva superior. Verificais aqui como a diferença de nível dá ao superior o poder de dominar e compreender o inferior, mas não ocorre o contrário. Os limites de vosso concebível, contudo, são dados na direção da evolução, pelas fases ou universos inferiores e superiores ao vosso. No sentido espacial, a lei das unidades coletivas e a lei dos ciclos múltiplos vos indicam a continuação do fenômeno com um conceito simples. A unidade de vosso universo, assim como é composta de unidades menores, também é componente de unidades maiores. A espiral maior, assim como é composta pelas menores, também é componente de espirais maiores até o infinito. Encontraremos um limite, mas não no espaço, e sim no transformismo evolutivo. Fisicamente, o vórtice de vosso universo é apenas um da infinita série de vórtices ou nebulosas em processo de desenvolvimento ou de involução, com os quais ele se combina para formar um vórtice ainda maior até o infinito. Não podeis vê-los todos, porque não tem a vibração da luz. Todo o vosso universo físico move-se em velocidade vertiginosa em relação a outros longínquos universos semelhantes, a fim de fazer parte com eles de sistemas ainda maiores. Mas que isto não vos surpreenda. Não encontrais o mesmo princípio no vórtice eletrônico? Trata-se simplesmente de uma pequena matéria e de uma grande matéria, do átomo ao universo e além dele, de um polo ao outro do infinito, o princípio é idêntico. Procuremos, todavia, ultrapassar os verdadeiros limites do sistema, que encontrareis não no próprio plano físico, onde vossa mente pode superá-los todos ao infinito, mas sim nos limites dados pelo transformismo evolutivo. Movendo-se sempre na mesma direção do mundo físico, encontrareis sempre o mesmo princípio, sem mudanças. Para ultrapassá-lo e sair dele, é indispensável mover-se em outra direção, a direção da evolução. Mais do que um processo mecânico,
A abertura do vórtice sideral é aquela maturação íntima da matéria que vimos na estequiogênese. O vórtice da nebulosa nasce e morre lá onde a matéria nasce e morre. Começa e termina lá onde a substância inicia e termina seu ciclo de fase física. Em outras palavras, a matéria nasce no centro e morre na periferia da Via Láctea. Observai a correspondência com os princípios apresentados. Observai como o vórtice maior sideral abre-se pelo desenvolvimento dos vórtices menores, planetários, etc., até o atômico. Observai que, assim como o centro genético espacial, aspecto estático da fase gama, é o núcleo da nebulosa de vosso universo, o hidrogênio, elemento base da série estequiogenética, também é o centro genético fenomênico, aspecto dinâmico de gama, sendo justamente o elemento constitutivo das estrelas jovens, aquelas quentes e gasosas situadas na Via Láctea, e das grandes massas gasosas pelas quais é formada a substância mãe das estrelas. Se imaginardes que esse processo significa o desenvolvimento de um princípio, aspecto mecânico ou conceitual do universo, podereis perceber agora a fase gama simultânea e unitariamente na trindade de seus aspectos. Vimos que as nebulosas nascem como fase gama pela concentração dinâmica da fase beta, e que o ponto limite do fenômeno é dado não apenas pela abertura espacial máxima do vórtice, provocada pelo impulso originário, mas também pela evolução da matéria, que nesse processo, depois de atravessar toda a fase gama, desagrega-se e torna a assumir a forma de energia. Depois observamos como a energia, por sua vez, canalizando-se em correntes que, segundo um vórtice centrípeto, a guiam de novo para o centro, percorre a fase inversa do ciclo, período de descida involutiva, no qual, por concentração dinâmica, transforma-se novamente em gama, para formar então o núcleo de um novo vórtice centrífugo, numa nova nebulosa espiraloide galáctica. Chegamos então ao seguinte fato: o limite da abertura do vórtice sideral não é encontrado no plano físico, mas sim no ponto em que o vórtice toca outro plano, não em sentido espacial, e sim no sentido evolutivo, condição na qual o vórtice físico inverte-se num vórtice dinâmico de regresso. A espiral se fecha, tal como vimos no diagrama da figura 4, mas o retorno do vórtice sideral é de natureza dinâmica. A reabsorção centrípeta, que contrabalança a precedente expansão, ocorre numa fase evolutiva diferente. O que retorna ao centro é a forma energia e não a forma matéria, na qual ocorreu o afastamento. As correntes siderais emanadas do núcleo gasoso são substituídas pelas correntes dinâmicas, que reconstituem aquele núcleo. Em outros termos, a matéria não pode ter um limite na direção espacial, na qual, logicamente, todo ponto pode certamente ser sempre superado, mas somente na direção evolutiva. Não pode ter um limite situado em um dado ponto do espaço, mas somente em algum ponto onde ocorra a transformação da matéria na sua fase superior de evolução. Somente estes conceitos podem vos explicar toda a complexa realidade do fenômeno. A condensação sideral é de natureza dinâmica.
O vórtice que se abre em forma física fecha-se depois de uma transmutação, através da qual torna-se invisível aos telescópios, desaparecendo de vossos sentidos e prosseguindo na direção inversa, numa forma que procurais em vão no plano físico. Muitos problemas de física e de astronomia vos parecem insolúveis exatamente porque vos mantendes sempre no plano físico e assim não acompanhais os fenômenos onde eles, sob este aspecto, se esvanecem e renascem num aspecto diferente, no qual não sabeis reencontrá-los. Estas considerações vos encaminham para a visão de conceitos ainda mais profundos, que vos fazem chegar até o limite do concebível. A essa altura, a ciência, que se tornara metafísica, transforma-se em visão mística e, expandindo-se num campo de completa abstração, presume uma psicologia não mais racional, e sim intuitiva. Falarei agora do nascimento e da morte do tempo, do nascimento e da morte do espaço, do aparecimento e desaparecimento por evolução e involução dessas diversas dimensões em vosso relativo. Tudo o que está no relativo tem um princípio e um fim, devendo, portanto, nascer e morrer. Esforçai-vos agora para superar esse relativo, elevando vossa concepção ao infinito. Final do capítulo 33.